Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Nossa, estamos no ano de 2023, mês de fevereiro, e é o último domingo de fevereiro. E o nosso tema que nós estamos trabalhando nesses 2 meses, que é mesmo sobre fazer ondas. E o que é faça ondas? O faça ondas é aquilo que você pode mudar o mundo à sua volta com as suas atitudes. É sobre isso que nós estamos aprendendo. E hoje nós vamos aprender algo que existe no nosso corpo, que faz toda a diferença se nós deixarmos o Espírito Santo controlá-lo. O que será isso? Mas antes de nós chegarmos nessa parte da história, a gente vai lembrar o versículo que nós estamos aprendendo esse mês. E onde que está o versículo? Em Filipenses 1:6. Vamos pegar a nossa Bíblia para lermos? Olha lá, já até deixei aberto aqui. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui está falando que nós que somos de Cristo, Ele todos os dias trabalha na nossa vida para que a gente possa ir ficando cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. E através disso, nós vamos fazendo ondas e atingindo todas as pessoas ao nosso redor. E a história de hoje se passa em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Vocês sabem quem foi Tiago? Tiago era irmão de Jesus. Ele era o irmão mais novo de Jesus. Gente, imagina você crescer como irmão de Jesus. Você poder brincar com ele de bola, fazer as brincadeiras de esconde-esconde, fazer as refeições. Tiago teve essa oportunidade no dia a dia. E mesmo assim, ele entendeu que Jesus não era apenas o seu irmão. Jesus era o Salvador do mundo. E ele se entregou totalmente a Jesus. E por causa disso, por se render a Jesus, ele também resolveu escrever uma carta para os cristãos, explicando sobre algumas coisas que nós devemos fazer como cristãos, que nós devemos deixar o Espírito Santo nos ajudar para que nós possamos ficar mais ainda parecido com Cristo. E na história de hoje, que fala sobre, o tema dela é sob controle, Tiago fala que Deus dá o poder de ter o domínio próprio. E ele também fala que a gente sempre precisa fazer escolhas sábias. Na história de hoje, como eu disse para vocês, que se passa aqui em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, ele fala assim, no versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aqui Tiago está falando sobre a língua. Isso mesmo. Isso aqui, ó. Ela é pequenininha, mas tem um poder terrível se você não souber usá-la. Ela pode tanto destruir como ela pode edificar. Ela pode ajudar como ela pode acabar com as pessoas. E Tiago está falando que nós devemos colocar a nossa língua sobre o poder do Espírito Santo, sobre o poder de Deus. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quem já viu um cavalo aqui? Um cavalo é um animal grande, poderoso. Pode ver que os carros, quando eu falo assim, quantos cavalos tem esse carro? Sabe o que significa isso? Que aquele motor daquele carro é o equivalente àquela quantidade de cavalos puxando aquele carro. Antigamente, lembra, se você vê os filmes, quando os cavalos puxavam as carruagens, as carroças, eles têm muito poder. Mas olha que interessante.
Você sabia que até você que é pequeno, você pode controlar um cavalo? Isso mesmo. Essa figura que está aparecendo aqui para vocês, ó, é um freio que a gente coloca na boca do cavalo. É um pequeno metal. Esse metal, quando você coloca na boca do cavalo, você consegue dominar esse animal poderoso. Você consegue ditar para ele para onde ele deve ir. Se você quer que ele vá para a esquerda, ele vai. Se você quer que ele vá para a direita, ele vai. Se você quer que ele pare, ele vai. Se você quer trotar com ele, se você quer seguir reto, tudo você consegue dominá-lo com esse pequeno freio. Ele deu um outro exemplo também. Imagina um navio. Um navio, ele é muito grande. Ele é enorme. Hoje em dia tem navios que parecem verdadeiras cidades, né? Quem já fez cruzeiro aqui? É muito legal. Tem navios que tem shoppings dentro dele. São enormes, você não consegue andar de um lado para o outro, você até se perde. Vocês sabem que o navio, ele é guiado pelo leme? Olha só, esse pequeno instrumento, você consegue determinar a direção de um navio. Ele não tem um freio que você pisa lá e para. Não, é no leme que você consegue controlá-lo. Esse grande navio você controla nesse pequeno leme. E Tiago está falando que nós conseguimos controlar o nosso corpo, a gente consegue controlar as nossas ações, fazer aquilo que Deus determina na nossa vida, se nós controlarmos a nossa língua, esse pequeno instrumento. Ele fala isso, olha aqui, ó. Que ele fala aqui, ó. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ela se vangloria de várias coisas. Vejam como, aí ele dá um outro exemplo do fogo. Ele fala assim, ó, vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O que que ele está falando? Ele deu o exemplo do cavalo, que a gente consegue controlá-lo com um pequeno freio. Deu o exemplo do navio, que a gente consegue controlá-lo com um pequeno leme. E o fogo, o que significa? Vocês já viram aquelas reportagens que falam, alguém jogou uma faísca e pegou fogo na floresta inteira, está queimando até casa, não sei o quê. Começou ali com uma pequena coisinha, uma pequena brasinha. Isso que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo o fogo é bom, não é? Se, por exemplo, você está com os seus amigos, faz aquela fogueira para assar marshmallows, olha que delícia. Ou se está num dia frio, o fogo pode até salvar as pessoas. Mas a gente precisa controlá-lo. Tiago fala isso, que a gente tem que controlar a nossa língua. Olha o que ele diz aqui, ó. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O que que ele está falando aqui? Que se nós não deixarmos Deus controlar a nossa língua, ela causa grandes estragos. Mas Tiago, além de falar sobre isso, ele fala que a gente pode colocar a nossa língua nas mãos de Deus. A gente tem que todos os dias orar e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a controlar o que eu falo. Às vezes a mamãe, o papai pede alguma coisa e você tá com raiva e aí você fala coisa que não devia falar. Ou o seu irmão, a sua irmã, ou um colega seu fala algo, faz alguma coisa e você fica com tanta raiva que na hora você solta aquele palavrão assim. Calma, o que você tem que fazer? Respirar,
pedir a Deus para que Ele te ajude a controlar o que você deve falar. Mesmo se um amigo tirar você do sério ou fazer algo que não foi legal, você tem que pedir a Deus para você fazer a escolha sábia. Você tem que virar e falar assim: Deus, por favor, me ajude a ter o domínio próprio. Me ajude a controlar a minha língua. E aí você vai falar com o seu colega. Você vai conversar com ele. Mas depois que der uma esfriada. E caso você perca a cabeça ou fale coisas ali na hora que você não conseguiu se controlar, peça perdão. Peça ajuda de Deus para ir lá e pedir perdão. Isso mesmo, porque a língua, gente, ela tem o poder de a gente machucar e destruir uma pessoa com as nossas palavras, dependendo do que nós falarmos. Como ela também tem aquele poder de ajudar a pessoa, levantar a pessoa. Ela pode fazer tanto elogios como crueldades. Aí o que nós devemos fazer? Pedir a Deus para escolhermos coisas sábias, para Ele nos ajudar, para Ele nos controlar. Então repete aí comigo: Deus, eu preciso que o Senhor dê poder para eu ter domínio próprio. Vamos falar essa frase? Deus me dá o poder de ter o domínio próprio e Ele vai te ajudar. Vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos ajude a falarmos palavras gentis, encorajadoras, positivas, úteis, vivificantes, verdadeiras, inspiradoras e amorosas. É só Ele que pode nos ajudar. Vamos orar então, crianças? Querido Deus, ajuda-me a fazer escolha sábia. E uma dessas escolhas, Senhor, é ter o domínio próprio. Mas sem o Teu Espírito Santo e sem a Tua ajuda, eu não consigo ter o domínio próprio, Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso. Por favor, ajude-me a controlar a minha língua, para que eu possa falar palavras gentis, palavras verdadeiras, palavras amorosas, palavras vivificantes, palavras que edifiquem as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor esteja reinando sobre a minha vida. Amém. Crianças, eu espero que vocês possam pedir a Deus todos os dias para Ele ajudar você a ter domínio próprio. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima história.